A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está na disciplina Apologética Cristã do curso de Bacharel em Teologia. E este é o segundo AVA da aula dupla 9, na segunda parte da aula 17. Nesta aula dupla, nós estamos a falar acerca de sociologia da religião, claro, dentro de uma visão cristã. Como nós falamos na AVA anterior, nós primeiro ampliamos a ideia da sociologia, né? A ideia de que a construção de uma sociedade se baseia, sem dúvida, na religião. Mas, é claro, muitos teoristas da sociologia não vão concordar com essa minha afirmação. Talvez até você não concorde, né? Porque, por exemplo, dentro do Estado angolano, por causa de uma influência dos pensamentos anteriores, né, que já acabaram, ou pelo menos estão acabando dentro da sociedade atual angolana, a religião fica dentro da cultura. Né? Mas, na verdade, a cultura que é construída pela religião, e não a religião que constrói a cultura. Mas isso é um ponto a ser considerado. No entanto, na AVA anterior, nós também falamos sobre o que é sociologia de uma forma bem rápida, um conceito, e entramos um pouco na história da construção da sociologia, e eu fiquei de citar para vocês os principais pensadores da sociologia da religião, que são Max Weber, Durkheim e Karl Marx. Esses três pensadores são chamados os pais, né, da sociologia moderna. Max Weber ligou o capitalismo ao espírito do protestantismo com o seu livro. Durkheim, a religião era o laço de coerção social, portanto era a formadora da moral que uniria e determinava a sociedade. Durkheim, inclusive, incluiu o pensamento de Comte, e Comte, que é um pensador também considerado um dos pensadores da sociologia, ele criou aquilo que é chamado de positivismo e transformou, inclusive, o positivismo em religião. Né? A ciência é a nossa religião no ponto de vista de Comte. E o terceiro grande pensador dentro da ideia, né, da sociologia foi Karl Marx, que infelizmente foi, inclusive, um satanista que transformou a sua tese do iluminado em uma forma de revolução social. E aí ele, inclusive, rejeitou a ideia de Deus, mas não de fato a ideia de Deus. Na verdade, foi só rejeitou a ideia acerca do Deus de Israel, né? O Deus judeu, que por acaso, inclusive, Karl Marx era um judeu. Então, nós temos esses três pensadores, que é Max Weber, Durkheim e Karl Marx. É claro que eles falam sobre sociologia em muitos aspectos, mas nossa abordagem principal é apenas no que eles citam sobre a religião. E eu quis enfatizar, assim, a questão de Karl Marx, pela sua filosofia satanista, para que quando você analise o material dele, você entenda que a religião dele era essa. Alguns dizem que no final da vida ele possa ter mudado de opinião, mas não há nenhum fato concreto. Né? O que ele deixou é, infelizmente, um material que tem atacado frontalmente a igreja e a religião no geral. Mas eu queria colocar outros pensadores também da sociologia. No entanto, entenda, nós não vamos fazer um estudo aqui de sociologia, até porque a Logos tem uma disciplina específica que é Introdução à Sociologia. E nessa disciplina, então, vocês vão estudar um pouco mais acerca desses pensadores e tudo. Nosso objetivo é apenas chamar a atenção e buscar um pouco desse material.
Mas para fazer um estudo, além de fazer um estudo específico, né, de Max Weber, Durkheim, Karl Marx, nós teríamos também que ver Augusto Comte, Herbert Spencer, Vilfredo Pareto, Fernandini, Tonies, Jorge Schimmel, Peterin Socorin, Gilberto Freire, Roberto Merton. Então, todos esses seriam outros pensadores que mereceriam estudos específicos, né? Especialmente Augusto Comte, né? Com a sua ideia do positivismo, que para alguns teólogos tem a ver até com a construção da ideia da palavra positiva. Mas isso é um outro assunto. Eu destaco aí o Gilberto Freire, que seria, de todos esses pensamentos, o único que seria de língua portuguesa, né? Porque ele é um brasileiro. Então, ele tem material em português, de Gilberto Freire. Mas há muitos outros sociólogos, esses aqui são só alguns que são considerados assim os clássicos, vamos dizer assim. Mas nós temos então a proposta de considerar a sociologia analisando a religião. Por isso a ideia é sociologia da religião, né? E analisar a religião é analisar a moral e a ética de um povo, pois cada povo tem sua crença religiosa que embasa a sua moral e estabelece a sua ética, ok? Então, é daqui que nós vamos buscar essas propostas sociológicas para a análise da religião, sim, mas especificamente no nosso caso, dessa disciplina, da construção da apologética nossa, né? Então, e no caso específico, a apologética que vai defender a verdade, né? Então, se defende a verdade porque há alguém, alguma ideia, né, que está tentando distorcer a verdade ou negar a verdade. Que verdade? A verdade estabelecida na Bíblia, porque a nossa base é a Bíblia, né? Mas, então, olhando desse ponto de vista, antes da gente terminar essa ava, eu queria só pensar dentro disso que estamos falando, né? De que a crença religiosa é a base da moral que estabelece a ética, né? Então, a base é a moral, o que é certo e o que é errado, né? E aí estabelece como fazer o certo e quando eu faço o errado, né? Seria a ética, ou seja, a conduta. Antes, no entanto, eu queria chamar então a atenção histórica, né, dessa construção que chegou a hoje, começando ali com a moral que foi construída pelos gregos romanos e foi acabando sendo influenciada pelo cristianismo, né? Mas no início nós tínhamos uma moral grego-romana que divergia da moral bárbara por causa das religiões, apesar de todos serem politeístas, né? Depois, aquela moral grego-romana, que foi a europeia, se tornou a moral cristã católica. E aí, então, essa moral cristã católica começou a divergir da moral que os católicos chamam de pagãos, né? Aqueles que não eram cristãos. Então começou a haver uma divergência. Dentro da realidade do cristianismo, nasceu a reforma protestante. Mas essa reforma, ela começou de uma divergência de uma nova moral que nascia no meio católico, que era a moral burguesa, né, que queria sair daquela que era a moral vigente, que era a moral da nobreza, que era apoiada pelo Papa, né? Então era uma moral dominante. Mas aí nasceu uma moral burguesa, que começou a trazer novas ideias, querendo até uma reforma naquilo que era a moral cristã. E aí então veio a moral católica e a moral reformada, com a reforma, é claro. A burguesia progressista, né? Nós temos o caso aí de Descartes,
ela também continuou, claro, influenciado pelo reformismo protestante, né, que quebrava aquela intolerância católica, mas seguiu um caminho do racionalismo, com o iluminismo, né? E aí nós começamos a ter uma grande discussão na sociedade chamada moderna, né? Que foi o racionalismo com o empirismo, né? Então, aquilo que é o teórico com aquilo que é o prático, né? E aí, então, a grande discussão que foi a ciência e a religião. Nós podemos, então, dizer que houve uma quebra, né, daquela moral medieval com uma nova moral que nascia, que era a moral moderna. E essa moral moderna era uma moral cientista, iluminista, né? Sem dúvida, com uma influência reformada. Não há dúvida disso. Mas nesse período moderno, nós vimos então, dentro especificamente das discussões racionais, né, o nascimento de outras realidades, como por exemplo o nascimento do comunismo de Karl Marx, que veio, né, do sionismo socialista judeu, né, que foram os judeus que iniciaram a proposta socialista, que depois se converteu na proposta comunista, né, das ideias de Karl Marx. Mas ali tinha uma moral, uma nova moral sendo apresentada, em que inclusive rejeitava a religião. E do outro lado, na Europa também, nós vimos mais o capitalismo reformado. Quem não trabalha não coma, né, daquilo que os calvinistas diziam ser a teologia paulina. Nós vemos isso em Max Weber, né? Então, ali tinha uma outra moral, né? Uma moral que se dizia cristã, mas que começava a seguir um caminho que não parecia tão cristão, né? O capitalismo que chegou até o chamado hoje capitalismo selvagem, né? Tivemos o confronto de dois blocos, depois políticos, né, que foi Estados Unidos e União Soviética, com a moral capitalista, que seria a moral cristã, com a moral socialista ou comunista, nós poderíamos dizer mais comunista, né, porque o socialismo depois veio como tentando chegar no meio, né, entre a esquerda e a direita, né, mas o fato é que havia aqui duas morais, a moral cristã e a moral ateia, né, que rejeitava muita coisa, quer dizer, ou quase tudo, né, daquilo que o cristianismo apresenta e apresentava. Podemos olhar a sociedade sempre pelo aspecto da sua crença religiosa. Vamos lá atrás. Abraão era um monoteísta, acreditava em um só Deus. E o mundo antigo todo era politeísta. Então a moral de Abraão divergia de todas as morais por causa da sua fé. Nós vemos, por exemplo, mais tarde Israel criando uma proposta parlamentarista de conselhos, né, em que Deus era o rei, e as nações com a monarquia, em que o rei deles, o imperador deles, era o Deus deles. Sempre com uma proposta religiosa. Né? E na lei, e por exemplo, essa moral dos judeus criou uma lei, a lei mosaica, né, contra aquelas leis monárquicas que existiam naquela época. A sociologia, com certeza, tem que considerar a religião como parte da construção de uma sociedade. E nós, na teologia, vamos buscar o material de pesquisa e as teses deles, da sociologia, para nos ajudar a analisar a verdade sobre a sociedade. Contudo, sempre considerando a Bíblia como nossa base de fé e prática. Que Deus abençoe você. Vamos continuar nessa aula dupla falando sobre sociologia da religião na disciplina apologética cristã. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, neste que é o curso de bacharel em teologia. Deus abençoe você, em nome de Jesus.